Muito bem, vamos começando. Obrigada, Beli. Boa noite a todos mais uma vez. Iniciando o estudo desta noite. E hoje o capítulo 23, Pesadelos. Nós vamos começando com um resumo e o Radamés vai nos trazer. Radamés, seu áudio está aberto? Acho que está Creio ok. que sim. Sim, pode Todo ser. mundo ouvindo? Todo mundo ouvindo, alto e claro. Ok. Deixa eu só dar um lembrete, né? Reforçar, que é sempre bom. Nós temos esse encontro e o nosso último encontro do semestre, dia 4 de julho. Será o último encontro do semestre. Aí voltamos lá em agosto, se eu não me engano, logo na primeira semana, né? Dia 1º de agosto voltaremos, ok? Vamos fazer uma pausa breve aí nesse mês 7. Então, Radamés, com você, querido. Obrigada. Boa noite, Ok. Carlos. Bem-vindo. Boa noite a todos, mais uma vez, né? E só para lembrar, no capítulo anterior, nós vamos encontrar as nossas personagens aí do livro, né? Passeando, entrando num ambiente de penumbra, com pavilhões aí, onde aproximadamente 2.000 irmãos estavam adormecidos. E no caso, o Alfredo conta aí com 80 auxiliares para atender uma base de 400 irmãos desses 2.000 aí que estavam dormindo, né? Que estavam muito próximo do despertar. E ele diz o seguinte: os que dormem, que são alguns milhões naquele plano, nunca se entregaram ao bem ativo, acreditavam na morte, tinham uma indiferença criminosa aos desígnios de Deus. E aí o André percebe também que tinha um grupo servindo alimento líquido e medicação bucal, né, para alguns. Uma boa parte estava recebendo passes magnéticos e alguns o sopro curador. Então, basicamente, nós discutimos no nosso último encontro sobre essa questão toda aí desses irmãos dormindo. Nesse capítulo agora 23, o Alfredo vai continuar dirigindo esses trabalhos para atendimento desses 400, mas o Aniceto chama o Vicente e o André Luiz e leva-os aos leitos mais distantes, né, onde tinham os irmãos que não estavam sendo atendidos por esse tratamento magnético. E diz a eles o seguinte: olha, eu desejaria conhecer a extensão dos benefícios colhidos por vocês, que é o André e o Vicente, no gabinete de auxílio magnético para ampliar as suas percepções. Isso nós vimos lá no comecinho, né, do livro. Porque para ajudar eficientemente os amigos encarnados, é necessário que saibamos ver com clareza e precisão. Então, o Aniceto leva o André e o Vicente para verificar um grupo de espíritos e diz que esses que dormem estão tendo um mau sono. E o Vicente pergunta: nossa, mas existe um bom sono no plano espiritual? Ele fala: claro, aqueles que dormem depois de um trabalho bem feito, né, têm o sono dos justos, porque ele faz por merecer, ele está fazendo o seu trabalho do bem. Então, eles não precisam estacionar na sombra, como esses que aqui estão, né? Então, sorte nossa que quando a gente partir para o lado de lá, dá para a gente tirar uma soneca boa. Isso se a gente fizer um trabalho bom, né? E ele diz também o seguinte: quem dorme em desequilíbrio entrega-se a pesadelos. Isso serve também para nós encarnados. Se nós vamos dormir desequilibrados, nós temos pesadelos, né? Vamos ver coisa que nós não queremos. Mas aí ele quer ver o aproveitamento do André e do Vicente. E ele fala: observe com atenção esses irmãos. Não nas vísceras, na estrutura superficial deles, mas vocês vão adentrar no íntimo de cada um.
E então o André é direcionado para uma senhora, não sei lá qual a idade dela, ele diz que é uma irmã que já apresenta uma certa idade, e à medida que ele vai observando, despreocupado da forma exterior, ele vai percebendo, próximo à fronte, se formar uma nuvem, uma névoa acinzentada. E ele adentrando cada vez mais nesse processo, ele passa a ter imagens e ver imagens. E aí tem toda essa história que vocês leram aí da mulher que acaba assassinando o seu companheiro. E após isso, depois ela cometer o crime, ela quer se desfazer das evidências do crime, e ao chegar em casa, ela é atacada por entidades negras, vamos assim dizer. E o André, vendo tudo isso, ele tem ele sente-se como um espectador que precisasse movimentar qualquer socorro para ajudar a irmã. E percebe que dentro dele está brotando a mais viva compaixão. E ele depois comenta, e Aniceto diz para ele o seguinte: você e Vicente têm sabido aproveitar alguma coisa, estou satisfeito. Pensamentos de fraternidade e paz muito auxiliaram essa irmã infeliz. Basicamente, esse é o, o resumo, a história desse capítulo. E eu fico assim me perguntando, falo, nossa, quando a gente vê alguma notícia na televisão, alguma coisa assim que você vê alguém praticar um ato de crueldade, dentro da gente já nasce uma revolta danada. Imagine nascer compaixão, né? Mas vamos lá. Eu acho que com a palavra vai estar a Rita e a Ideli explicando tudo isso para nós. Isso mesmo, obrigada, Radamés. Esses resumos ajudam bastante a gente, esses, né, lembretes e agora as instigadas. Bem, então, queridas Rita e Deli, como combinaram, será pelo grupão, correto? Não faremos a divisão, né? Vamos manter. E aí sigam, quem é a primeira a fazer os comentários, e aí vamos deixar para o final fazer as questões? Pode ser. Melhor? Melhor, né? Sim. Delícia, quer começar? Pode começar, Rita, por favor. Tá. Bom, a primeira frase que me chamou a atenção foi essa. A mulher falando. Morrerás mesmo assim. Tenho a infelicidade de amar-te. A ti que pertences a outra mulher. Não quiseste seguir-me, preciso vingar-me. Que amor é esse, gente? Que amor é esse que mata, que se vinga, que coloca em posição, né? Faz a gente pensar o que é amar realmente, como Jesus, né, amou. O Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele fala que o amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas. Eu tive que estudar um pouquinho de amor, porque nós falamos sobre o amor de Jesus lá na segunda-feira, então eu fui estudar sobre o amor, e eu achei isso, o amor puro é reflexo do Criador em todas as criaturas. E fazendo as minhas pesquisas, um dos palestrantes, eu achei muito interessante isso. Ele fala que lá no Antigo Egito, tinha um deus que chamava o Deus Ra, que era o Deus Sol. E o símbolo desse Deus, que era colocado em todas as portas de entrada dos palácios, em todos os lugares, é um sol, e o dos raios, na ponta dos raios, uma mão. Se vocês procurarem na internet, vocês acham. A pontinha, em cada raio desse sol, tem uma mãozinha. Então, ele fala que é mais ou menos o que Emmanuel fala, essa imagem. O sol é o amor puro, é o amor divino. Os raios são os reflexos, ou seja, é o nosso amor, é o que nós conseguimos doar, que é o reflexo do amor de Deus.
E as mãozinhas é o que podemos fazer através desse amor. É o nosso trabalho. Olha que bonito, né? Então, toda vez que eu vejo esse símbolo, eu vou levar isso para sempre, né? É o reflexo, somos o reflexo do amor de Deus. E o que podemos fazer com esse reflexo? É, E aí, mais para frente, fala, e graças à bondade divina, o que o Radamés falou, não experimentei pela mulher infeliz, senão o mais viva compaixão, a primeiro impulso de revolta pelo crime consumado, que é o que acontece com a gente quando a gente vê um crime, né? Uma coisa bárbara. Recordei as lições já recebidas em nosso lar e pensei na possibilidade de ser a criminosa alguma pessoa querida ao meu coração. Então, se a gente lê lá no nosso lar, as experiências que ele teve foram tão fortes para ele que ele guardou isso para a vida dele, né? Por isso que a gente passa por sofrimento, por algumas situações, para ficar forte na gente, para a gente guardar isso, né? Essa lição com a gente. E ele teve compaixão por essa mulher. No primeiro, quando ele assistiu toda aquela cena, ele se revoltou. Mas aí ele lembrou de tudo, todo o aprendizado, de tudo que ele sofreu para chegar a esse ponto, né? E ele teve a compaixão por essa mulher. E Joana de Ângeles, ela fala que, mediante o hábito da compaixão, o homem aprende a sacrificar os sentimentos inferiores e abrir o coração. Olha que interessante. Diante da compaixão, ele abre o coração dele. Ele exercita o amor. E foi o que o André Luiz fez. Ele questionou o que a gente deveria fazer, né, quando a gente vê uma situação dessa. Como foi a educação dessa mulher? Ela foi amada na infância? Ela se sentiu amada em algum momento para ela tomar essa decisão? Você sabe, eu vou passar para vocês uma experiência minha. Dentro da minha família, nós tivemos algo parecido, um crime, né, que envolveu a minha família, tudo, foi muito sofrimento. E eu sempre me indaguei isso. Quem cometeu, eu não sei quem foi que cometeu, mas quem cometeu esse crime? Como ele foi educado? Ele tem. A minha mãe, foi o meu irmão, né? Foi o filho da minha mãe, e minha mãe falava: essa pessoa que fez isso com meu filho também tem uma mãe. Olha, que interessante, ela não era espírita, ela era católica e ela falava: eu não posso condenar ele, porque ele também tem uma mãe. Então, quando ela falou isso, me fez refletir muito e começar a indagar como ele foi educado. Quando uma pessoa comete um crime, ela não comete só por aquela pessoa, ela comete com uma família inteira, ela envolve muitas pessoas, que é o caso dessa mulher. O ato dela, ela envolveu não só ele. Ele fala: eu tenho filho, eu tenho uma esposa. O que ela fez com essa família? A falta desse homem para essa família. O que ocasionou? Então, olha o que ela está somando para ela, né? E, e esse ato de compaixão dele deu a vontade de auxiliar, de ser aquela mãozinha do raio, do reflexo divino, né? De Deus, do amor divino. E que mais? Deixa eu ver. E ela diz que ama, mas não perdoa, né? E o perdão, ele liberta, né? Não é a pessoa, quando você perdoa alguém, não é a pessoa que está sendo liberta de você, é você que está se libertando desse sentimento que dói tanto, né? Eu sei, porque com essa experiência, eu passei um tempo nessa situação, né? E é um exercício, é uma dor que você sofre muito mais. Aí, quando você começa a pensar, a se manter em equilíbrio,
dá um alívio tão grande, parece que dissolve aquilo que está pesando no teu peito, né? E ela, com essa decisão, dizendo que amava e matou por amor, né? Ela colocou uma algema nela mesma. Ela se algemou. Ela não algemou ninguém. Ela não algemou ele com ela. Ela se algemou. Ela teve uma atitude de orgulho. Ela colocou um orgulho ferido por não ter sido querida, a vaidade ferida, né? E com essa vingança, ela se aprisionou. E sabe o que é pior? Ela se aprisionou na própria consciência. Então não tem como fugir. Foi o que aconteceu com ela. Ela não teve como fugir da consciência. Não tem como se esconder da consciência da gente. Para onde a gente for, ela vai junto. E ela se algemou na sua própria consciência. E um dia ela vai se despertar. Ela vai despertar. Ela vai, provavelmente já despertou, né? Porque esse livro é tão antigo. Ela despertou. E ela vai ter que trabalhar, em primeiro lugar, o auto-perdão. Ela vai ter que se perdoar. Para ter força e coragem para seguir. Aí, ela vai ter que correr atrás do perdão dos outros. E não só desse homem, mas de toda a família, de todos que estão envolvidos nessa história. Então, gente, é muito trabalho. Né? Muito trabalho pela frente. Então, quanto tempo ela está adormecida? Quanto tempo ela passou naquela situação até ela desencarnar, adormecida, despertou e ainda procurar, né, se fortalecer para reencarnar, unir esse grupo que está envolvido. Olha o tempo. Olha quanto tempo deve ter passado tudo isso. E aí, eu questiono, terminando esse capítulo, me questionei. Nós estamos levando pesadelos ou estamos levando a consciência aliviada, que nem eles falam no livro? O que nós estamos levando? Então, a gente vê o quanto é importante a gente exercitar a compaixão. Exercitando a compaixão, a gente chega no perdão. E exercitando o perdão, a gente chega nesse amor verdadeiro, que essa mulher não soube amar. É isso. Obrigada, Rita. Já anotei aqui. Levamos pesadelos ou consciência aliviada? E aí a gente pode fazer toda uma análise no final. Tudo bem? Ideli? É interessante, o que me chamou mais atenção nesse capítulo, essa atitude do André Luiz ao analisar as memórias dessa mulher e ele conseguir não julgar. Eu acho que é um aprendizado muito grande para nós, né? Quando a gente se dispõe a fazer uma caridade, ajudar alguém, epa, a gente julga, né? Acaba julgando. Eu vejo, por exemplo, nesse trabalho que eu faço com as gestantes, você acaba julgando, você fala, meu Deus, a pessoa não está vendo que ela não tem condições de criar mais filhos, de ter, como é que a pessoa, né? Não entra isso na cabeça da pessoa. E a gente vai aprendendo aos poucos que cada um está no estágio de evolução espiritual, cada um tem uma maturidade. Como a Rita falou aí, né? O que é o amor, o que é amar? Isso aí vai evoluindo com a gente, esse conceito de amor, né? Então, lá no começo, esse amor posse, e nós ainda temos muito, né? Isso é meu, essa pessoa é o meu marido, esse é o meu filho, é a minha filha, é o meu neto, né? Não é nada meu, não é nada nosso, né? Somos todos filhos de Deus, estamos aqui em regime de cooperação. Aí, voltando nessa coisa do André Luiz, que grande aprendizado para nós, né? Você vê uma pessoa
e cometer um crime bárbaro desses que está ali, e você ter essa compaixão por ela, querer entender, né, em que momento ela estava, que transtorno foi esse que ela conseguiu para cometer um ato bárbaro desses. Então, é esse ponto que nós temos que chegar devagarinho, né? Eu, por exemplo, já teve uma época que eu era muito contra esse trabalho, os moradores em situação de rua, porque a gente vê tanto malandro, tanto bandido que não quer trabalhar, que quer viver uma vida fácil. E aí você que foi criado ali com tantos limites, né? Nós também tínhamos vontade de ter as coisas, de ter roupas, de ter sapato, e não tínhamos. E muitos até alimentação. Eu não me lembro muito de alimentação, porque era uma criança que comia pouco, sabe? Diferentemente do adulto de hoje, né? Mas eu não me lembro, mas os meus irmãos, os nossos conhecidos, falam muito de vontade de comer as coisas e não tinha. E nem por isso roubava, né? Nem por isso tapeava ninguém, foi correndo atrás do trabalho. Mas aí você vai percebendo que é uma maturidade espiritual. A pessoa foi conquistando isso através das encarnações. E outros ainda não conseguem. Eu tive o caso de uma gestante hoje, eu vou contar porque é muito peculiar e traz muito aprendizado. Ela, semana passada, comentou, ela estava grávida de 6 meses, fazendo o curso, e ela já tem 2 crianças, uma dificuldade muito grande, ela não tem todos os dentes da frente, sabe? Uma menina muito sofrida. E aí ela comentou que estava com sangramento, ia no médico, enfim, gente, ela perdeu a criança, sofreu muito, foi aqui no Leonor Mendes de Barro, induziram o parto, ela teve um parto normal de uma criança que já tinha morrido, né? Foi uma tristeza muito grande, mas hoje ela foi lá contar o caso, nós ouvimos, mas ela quis participar do encerramento, hoje era a entrega dos enxovalzinhos. Olha que coisa, né? Eu não consegui entender, porque eu não seria capaz de participar de um momento desse. Aí ela chegou dizendo que não quer mais filho, que ela vai operar, que ela já foi para o médico, que está indo atrás, que não sei o quê. No fim da reunião, acho que de ver aquela coisa, aquela curtição das outras gestantes, ela saiu falando que ela resolveu, ela mudou de ideia, ela quer ter outro filho. Ainda eu disse assim para ela: você tem que pensar na sua saúde. Você poderia ter ido também junto com essa criança, e aí você não criaria os seus 2 filhos. Pense bem, porque justamente a última aula nossa é sobre planejamento familiar. Então, a gente deixa bem claro que Deus é o Criador, mas nós somos co-criadores e responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas. E filho é uma escolha para toda a vida. Eu tenho que alimentar, eu tenho que educar, eu tenho que acompanhar. Agora, veja essa criaturinha. Tem o aprendizado que a gente tem? Não tem. Adianta você falar? Quase nada. Deve ficar ali uma sementinha. E a gente vê que a gente ainda não está nesse ponto que está o André Luiz, né? Que a gente ainda se revolta, fala: meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Sinceramente, viu? O André Luiz aqui dá para mim a grande lição desse capítulo para nós é essa, né? Ajudar sem julgar, ter compaixão, ter empatia, né? O que será que pensa essa pessoa numa situação dessas? O quanto ela ainda tem que aprender para seguir adiante, né? E aí eu deixo a pergunta, né? Até quando a gente consegue ajudar sem julgar? Vamos refletir? Obrigada, Edeli. Nossa, que história forte. Particularmente me tocou, mas enfim, não vou entrar nessa condição. Mas eu achei uma lição linda. Ainda mais no dia de hoje,
que eu acompanho o movimento Brasil Sem Aborto, então me tocou de uma forma que é melhor eu falar menos. Vamos lá. Muito bom. Temos aí, então, a isca lançada, né? O desafio. O primeiro, levamos pesadelos ou consciência aliviada? Quem gostaria de começar? Ah, mas de repente está ali. Até quando ajudamos, né? Até quando a compaixão? E Deli, eu ia anotar até quando ajudamos com compaixão, até quando a compaixão nos toca? Seria isso? Sem julgamentos, Sem né? Até julgamento. quando a gente consegue ajudar sem julgar. Ou às Ajudando vezes sem julgamos julgar. tanto que nem ajudamos, né? Sim, sim, exatamente. Até quando ajudamos sem julgar? Muito bom. A palavra compaixão é muito forte também, é importante refletir sobre ela, que é bem isso, ajudar sem julgar. Muito bom, queridos. Quem gostaria de começar? Ninguém gostaria? Já foi lançada a proposta. Bem, vou aproveitar que o meu áudio está aberto e aí a gente vai avançando. Na proposta da Rita ali, pesadelos ou consciência aliviada? Eu espero não estar carregando pesadelos, mas ainda imagino que eu tenho um caminho aí de consciência aliviada. Por conta até, fazendo um link ali, dos julgamentos, né? Esse acho que é o maior fator, porque a gente tem ainda muito orgulho, né? Ainda tem, eu sempre faço uma reflexão da gente olhar os vícios que ainda temos em nós. Ah, Yolanda, não, mas eu não sou orgulhosa. Dá uma olhadinha em algum ato, mínimo que seja, se não pega um orgulho ali, mesmo em relação a um filho, em relação a uma tarefa que você executou, em relação a qualquer coisa que você conquistou, se não está batendo ali. E a questão do orgulho, eu gosto de lembrar também que nós estamos vindo aí com os anos, décadas, talvez séculos, mais décadas, dizendo que orgulho é bom. Ah, mas tem dois orgulhos, né? Aquele que é do bem e aquele é do bom. É importante a gente ter o conceito da palavra ali na raiz. Admirar, ter admiração por algo, por alguém é uma coisa. Orgulho em relação ao outro, porque eu estou me comparando ao outro, é bem diferente. Então, é importante a gente pensar nos conceitos. E pesadelo ou consciência aliviada é o trabalho. É um trabalho de estar fazendo ali pontualmente. Talvez em relação a algumas relações minhas, eu vou carregar aí um pesadelo. Eu reflito sobre isso, espero minimizar a tempo. E outros eu falo, poxa, acho que nesse ponto aqui eu estou fazendo um trabalho ali, né, mais decente, que pode aliviar a barra. Então, né, pesos e contrapesos, a gente vai caminhando ali, buscando, né, a gente busca a perfeição, mas ainda estamos distantes dela. Se a gente pensar que esse ato de André Luiz, ele ainda não está na perfeição, vamos pegar só o André Luiz, não vamos pensar em ninguém mais, nem Chico, nem Madre Teresa, nem Irmã Dulce, muito menos Cristo, a gente deixa lá adiante. Vamos pegar só o André Luiz. Se já nesse ato de André Luiz eu já me coloco muito distante, porque aquilo que o Radamés lembrou, né? Basta eu ver um ato de violência, a gente automaticamente ora assim pela vítima, pelos familiares, por aquele que recebeu o dano, né? Qualquer que seja, mas é praticamente, não vou dizer impossível, mas muito difícil no primeiro momento a gente pensar no agressor. É muito difícil. Como a Rita lembrou ali, é importante esse exercício muito para trazer essa consciência aliviada, mas o nosso automatismo nos leva a
condenar, que eu acho que é o passo, né, e dele, logo após o julgar, porque eu posso estar julgando para, pô, será que isso foi correto ou não? É um julgamento. Mas o condenar, que é o que a gente faz, não, merece, né? Enfim, aquilo tudo que a gente sabe, que a gente pensa. Estamos aí, eu imagino, né, me colocando aqui muito distante de André Luiz. E isso ele há algumas décadas atrás. Lançado aí. Alguém mais? Eu vejo também, né, Yolanda, que quando a gente é espectador de um ato é uma coisa, quando a coisa acontece com você é outra, né? Então eu ia dizer assim, eu estou levando a consciência tranquila por enquanto. Eu não sei o que pode me acontecer e qual é a reação que terei. Sabe? Porque é incrível, né? A gente se pega, às vezes, em determinadas situações que você tem umas reações inesperadas. Então, aquele teu lado sombra ainda sobressai. Opa, às vezes só em pensamento e às vezes falta pouquinho para virar uma atitude, né? Então, a gente fica assim no fio, né? É uma divisão muito tênue, porque a gente realmente vai indo tudo muito bem. Então, aqui nesse grupo, olha, até a voz da gente fica diferente, né? A gente fala mais manso, fala legal, né? Fala, parece até espírito superior, tem horas, né? Fala bem, né? Mas, menina, mexe, dá uma espetada para ver. Nossa Senhora, como a gente ainda tem reações fortes, né? Como dizia meu irmão, uma vez que bateram no meu carro, não, mas você está bem, está tudo bem? Eu falei, tô, né, Ari, assim, o carro, eu estou bem, mas você sabe como é que é? Ele falou, eu sei, sim, ele dá vontade de pegar o carro e passar com a roda várias vezes na cabeça da pessoa. Então, é mais ou menos por aí. A gente está bem, com a consciência tranquila, mas não mexe, não, né? Não mexe. Deixa quieto. Eu gosto de aproveitar, né? Eu gosto de falar o seguinte: o que que a gente faz num templo, numa igreja, numa casa espírita? A gente vai lá para se encher dessa energia de mansidão, né? De estar ali. Por quê? Porque a gente sabe que na hora que pegar com a gente, vai aflorar. Então, se a gente vai, né, se alimentando dessa energia, a gente minimiza o dano. Então, seria muito pior. Então, a gente está aproveitando para botar alguns bolsões de segurança no entorno para proteger os outros daquilo que a gente é capaz de fazer. É mais ou menos isso. Quem mais? Eu acho assim, né? Vai acontecer algumas coisas com a gente, e por mais que a gente vá na casa espírita, na igreja, rezar para tudo quanto é santo, vai aflorar em nós emoções, porque está dentro e super arraigado dentro de nós. Mas da emoção para o sentimento, já tem um trabalho a ser feito, que aí sim, as nossas conversas, o trabalho que a gente faz de esclarecimento de nós mesmos, né? Para tentar minimizar da emoção para o sentimento, porque eu posso ter a emoção de querer passar com a roda em cima da cabeça do fulano, mas o meu sentimento logo vai, se eu deixar, ele vai crescer, vai se transformar num sentimento ruim, realmente. E aí é onde entra aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente se esforça para ser, né? E também tem um caso interessante ele foi um colega meu de faculdade, né? Nós nos formamos na equipe de eletrotécnica na faculdade em 16 pessoas. Tinha muita gente de engenharia civil, outros de eletrônica, outros de engenharia mecânica, e nós éramos eletrotécnicos. Eram 16. E nesse grupo tinha um colega nosso que ele era militar, da Polícia Militar. Ele era, na época, tenente da Rota. A Rota é aquela que não conversa muito, né? Mas ele era um negociador. E um dia de folga, ele ficou sabendo do caso lá, que tinha refém, ele foi lá negociar. E não era para estar lá em tese, porque era a folga dele. Chegando lá, ele foi alvejado pelo sequestrador. Quase morreu. Bom,
não morreu, virou capitão, virou major. Mas ele ficou de tal forma impactado com esse caso que ele saiu matando bandido. Ele era um matador de bandido. Tanto é que aquele Caco Barcelos escreveu um livro Rota 66, e ele era a personagem. Esse meu colega, que era o coronel Gilson Lopes. Pois bem, ele virou um matador. Passado um bom tempo, não tive mais contato, se passaram mais de 20 anos, eu encontrei num evento. Ele estava lá quietinho. Aí eu fui lá, rapaz. Ele me olhou, você não está me conhecendo? Aí eu falei meu nome, abraçou, aquela coisa toda e tal. Falei, o que você está fazendo aqui? Ele falou, eu vim angariar fundos. O que você está fazendo? Eu me aposentei da polícia, eu adotei várias crianças de rua e eu criei um projeto. E eu atendo hoje mais de 10 crianças de rua. Eu e minha esposa estamos criando essa molecada. Então, olha só, da emoção, ele desenvolveu um sentimento ruim e depois de um tempo teve um clarão, alguém iluminou a mente dele e ele faz um trabalho muito bonito ainda hoje, né? E conversando depois com um colega dele, também militar, Coronel Nacarrarada, e também cuidando de jovens de rua, delinquentes, e eu falei, pô, mas esses moleques tudo delinquente e tal, pô, eu fui moleque de rua também, eu também já fui moleque de rua, já fiz algumas artes. Falei, mas eu, graças a Deus, né, tinha meus avós, meus pais, meus tios, e eles davam a informação para a gente e tal. E aí ele falou, pois é, você teve avós, pai, tios, que tinham uma linha moral, que te ensinaram a trilhar, te deram noções básicas. Essa juventude não tem, eles não sabem quem é o pai. De repente, o ídolo deles é o traficante, ou é o bandidão que já matou vários. Então, é o caso da mulher aqui, que o André se doeu em compaixão. Puxa vida, né? Eu não sei o que aconteceu com ela, não sei se ela foi amada, como a Rita lembrou a gente aí, né? Não sei o que aconteceu na vida toda dela para que ela tomasse tal atitude. E é o nosso julgar, que é sempre pela nossa régua. O julgar é a nossa régua. Até comentamos recentemente no grupo da quarta-feira, a Edna, irmã da Maria, estava falando sobre o discernimento e o julgamento. E nós falamos dessa diferença. Nós temos que discernir. Julgar não, porque o julgar você se baseia na sua régua, naquilo que você é. O discernir não. O discernir você vai atrás de informações das mais variadas fontes de informação para poder chegar a um conhecimento. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Não, muito bom. Olha como é importante a gente fazer reflexões sobre algumas ações que a gente acaba banalizando, né? Então, olha o discernimento que pode ir para o julgamento, e o julgamento para a condenação. E aí é importante a gente ver em que estágio nós estamos. É muita coisa boa. É forte, histórias fortes hoje, hein? Muito bom. Alguém mais? E aí, estamos levando pesadelos ou consciência aliviada? Meninos, vocês estão quietos hoje, hein? Carlos, Rodney. Estou no cantinho do pensamento. Estou no cantinho do... Estou refletindo sobre tudo isso, né? Porque às vezes a gente passa tão despercebido, a gente fica tão no automático com algumas atitudes, algumas coisas do cotidiano, do dia a dia, e a gente vê que a gente está mais no lado do julgamento, às vezes a gente está mais no lado da consciência não tranquila, né? E o que fazer enquanto você não aprende isso? Ou você inverte esse quadro, tenta inverter, ou você finge demência, né? Porque
Eu acho que você fingir demência fica até mais fácil, porque aí você fica tudo no bem, né? Tudo, tanto passa batido, você finge que não vê, né? Mas assim, eu fiquei bem reflexivo em relação a isso, né? Que a gente pensa, a gente tem tantos pensamentos, tanto que nem aí ele tava falando de passar com o carro na cabeça, né? Eu já não penso com o carro na cabeça, eu já penso outras coisas piores ainda, arrancando um dedo, uma unha, furando o olho, Usando suas ferramentas, né? uma coisa assim uma coisa menos letal, né? Então a gente tem que começar, fiquei reflexivo agora nos meus pensamentos. E é isso, Muito né? bom. Gosto de lembrar muito o ensinamento que eu tive, mais uma vez o seu Pedro, numa situação que estava ali me incomodando muito, muito, que eu me colocando ali como vítima, né? Estou perdendo. E aí ele, olha, vamos refletir, respira, calma, né? E se você pensar que você está devolvendo aquilo que um dia você tirou? Gente, na hora que ele falou isso, parece que saiu das minhas costas um peso, mas uma coisa eu falei, olha, não precisa falar mais nada. A coisa sumiu da minha frente, sumiu. Eu falei, é melhor nem mexer, porque a dívida pode ser muito maior e eu estou devolvendo só uma parte dela e estou aqui me lamentando, entendeu? Falei, então não mexe mais, já está bom, aqui está. Então eu tenho feito essa reflexão. Claro que não é sempre, né? Não é sempre que a gente lembra que toda ofensa ou toda dor que a gente passa, a gente fala, né? Não mereço, sem justiça, a pessoa tem que pagar, a pessoa tem que responder, vamos lá. Mas quando eu estou ainda, né, trabalhando a consciência aliviada, Rita, poxa vida, né? Aí a gente lembra, né? Pode ser um histórico, pode ser mais um dia ruim da pessoa, né? O quanto isso vai valer daqui a algumas horas? Será que tem o peso real que eu estou dando? Então, são reflexões que a gente já tem condição de fazer, mas a gente acredita que estamos começando a pôr em prática. E esse, Yolanda, pode ir, manda. e uma coisa que a gente tem a favor de nós, a reencarnação. Crer na reencarnação nos auxilia muito em todas essas situações. Por exemplo, quando a gente vê um crime, teve um dia que aí eu estava assim com meu marido, o cara cometeu um crime lá, eu falei, nossa, coitado. Aí o meu marido olhou para mim, como assim? Você está com dó do criminoso? Eu falei, Wilson, o que ele está tomando para ele? O que ele está levando com ele? Olha a carga, né? E graças à nossa crença na reencarnação, nessa justiça perfeita que é a justiça de Deus, a gente sabe a carga que ele vai levar. E é que nessa mulher, quantos e quanto tempo para desfazer esse erro, né? Então, pô, a gente está aí passando do planeta de prova e expiação para regeneração. Será que vai dar tempo? Será que não vai ter que ir para um outro planeta, porque nesse já deu? Então, quando a gente vê algo assim, poxa, o que que ele está levando para ele? É que eu falo, meu filho, ele tem 30 anos, ele já tem amigos que desencarnaram por causa de droga. Aí eu falo, novo, né? Começando a vida, poderia construir uma família. Aí eu falo para ele, é uma existência jogada no lixo. Ele amassou essa existência e colocou no lixo. A oportunidade que foi dada, né? Então, nós temos isso a favor de nós. A crença na reencarnação, acreditar na reencarnação, já nos auxilia nessas situações. Compaixão, perdão, já auxilia muito, né? É um ponto a favor nosso. Não, ter esse conhecimento realmente auxilia a compreender bastante coisa, né? Bastante coisa, senão a gente fica perguntando onde está Deus, né? Então, auxilia bastante, muito mesmo.
E aí, essa condição de ajudar sem julgar. Até quando estamos ajudando sem esse julgamento? Eu estou longe disso. Primeiro eu julgo, eu até ajudo, mas primeiro eu vou dar uma julgadinha. A gente ajuda, mas tá ali, Não né? adianta, eu sou juiz. A gente ajuda, mas primeiro eu bato o martelo. Eu tô pior ainda, É, porque Não nem consigo sempre eu ainda. ajudo. Eu julgo e não ajudo. Porque que nem na rua agora, sim, eu acho que em todo canto tá assim. Todo lugar tem alguém pedindo coisa, né? E aí tem alguns que a gente até conhece, traz criança, e quando você fala que não tem, fala algum desaforo na hora, dá até medo. Aí eu não ajudo mesmo, porque eu quero que ele vá embora. Que quanto mais você dá, que é dinheiro que eles querem. Porque comida sempre dão. Tem muito restaurante por aqui, eu sempre vejo as quentinhas jogadas, então eles querem dinheiro. Então eu julgo e não ajudo, sou pior ainda. Então eu me apego é que tem mesmo a reencarnação e eu vou precisar fazer uns estágios aí. Então, a gente precisa de um tempo para respirar, assimilar, e essa condição do discernimento é tudo um exercício, né? Tudo um exercício. Então, a gente fica contrabalanceando. A gente sabe que há pessoas de má fé e há aqueles que estão numa extrema necessidade. O quanto os de má fé acabam impedindo que a ajuda chegue realmente àqueles de grande necessidade, né? Vocês já sabem, o meu marido tem inclusive ele está ausente porque ele está fazendo um curso que é justamente todas as terças-feiras, mas que termina, então já já ele estará de volta. Mas o Alexandre, ele junto ali com o pessoal do Nova Moedas, está ali, vocês já foram até acionados, né, nas nossas solicitações algumas vezes, ele fica todo mês naquela correria de estar fazendo a logística, né, de alguns auxílios. E já tem uns ali na lista que esse aqui não recebe mais. E quando a gente conversa da situação, fica aquela avaliação, tenta mais uma vez, vamos tentar encontrar. E se, né? Será que a gente entendeu errado? Mas aí você vai vendo, você vai conversando, você vai ver que não tem essa condição real, tá usando de má fé. No dia a dia, no caso ali que a Maria está colocando, o que eu sempre utilizo para mim é o seguinte: qual foi a primeira sensação, né? Qual foi o sentimento que bateu ali de primeira? Se foi olhar para a pessoa e dizer auxilia, de boa, vai e auxilia. Mas se a primeira foi de desconfiança de ali não tem, né? Não dá, você sente que é algo que não bate, segue, toca em frente, entendeu? Faz uma oração, porque a oração é um auxílio, é buscar pedir ali uma luz para nós, nesse momento de discernimento, como para aquela pessoa que talvez esteja realmente numa condição de má fé. Enfim, o nosso dia a dia é nessa luta de estar aí discernindo, esse verbo vai ser bem utilizado hoje, para saber exatamente conduzir as nossas ações. Não é fácil. Carlos, você abriu, você ia fazer um comentário? E abriu e aí fechou. Não, eu ia falar que às vezes a gente ajuda, pensa no julgamento e não externa, que eu acho que é o pior ainda, né? Aí você guarda. Às vezes você, né, tem aquela ajuda, mas ali o seu coração tá ali, né, na dúvida, né, e julgando, mas tá ajudando. Eu acho que esse é o pior, né? É complicado, Porque pelo menos quando você externa isso, a energia vai, né? não é? Não é? Quando você guarda, fica duas vezes para você. Não foi nem. E aí vai provocando todos os males, aqueles que a gente já sabe, né? Que vai Então. promovendo.
Ideli? Eu queria dar um depoimento só para fazer vocês rirem, né? Eu também no Farol tenho essa coisa aí que a Maria tem também, e uso essa coisa que a Yolanda falou. Às vezes vem um pedido, você vê que é uma pessoa que não está viciada ali no local, né? Ele vem, pede para alguma instituição, então eu tenho sempre aqui no console do carro umas notinhas de R$ 2. Eu não vou ficar abrindo bolsa, coisa e tal, eu dou aquela ajuda. Mas tem um senhor, quem mora aqui no bairro deve conhecer, ele fica ali naquele acesso da Avenida Aricanduva para pegar a Radial Leste. Ele vende biju. Ele tem idade. Outro dia eu comentei com meu marido, gente, esse homem faz tanto tempo que ele vende doce no Farol, ele deve ter criado filhos, tudo, mas uma pessoa discreta, distinta, né? E ele não pede dinheiro, ele está vendendo, ele está trabalhando. Aí outro dia eu tive vontade de elogiar, mas eu fiquei com medo que ele achasse que eu estava paquerando ele. Aí eu fiquei quieta, porque eu pensei, puxa, ele merece um elogio, ele trabalha tantos anos aqui, ele já tem idade, acho que ele já criou os filhos ali. Vocês, quando virem, agora vocês vão lembrar de mim, vão dar uma risada. Com Eu não certeza. compro, eu não compro o doce dele, eu não compro doce, ainda mais biju, vou sujar todo o meu carro. Mas eu tive uma vontade de falar para ele, já, nossa, o senhor está de parabéns, né? Tantos anos trabalhando, mas eu percebi, falei, não, melhor não. Cutuca o marido, fala para o marido elogiar É, ele. isso. Muito bom, muito bom. Olha, essa é boa. Quer dizer, a gente tem, vê tantas situações, a gente tem muitas, muitas situações aí que a gente poderia trazer, com certeza, coisas bem curiosas, coisas engraçadas, enfim, muito bom. Mas tá simplesinho, então, a questão de ajudar sem julgar, né? E de não carregar pesadelo. O pessoal está preferindo ficar no silêncio do que se manifestar. É, Tá todo mundo no cantinho da disciplina. exato, exato, Quando a exatamente. gente toca nesse assunto, Yolanda, realmente, eu acho que é um dilema que todos nós passamos. Ajudar ou não ajudar e sem julgar. Mas ontem mesmo a Ideli fez uma palestra no centro, e ela pode falar melhor, porque ela já estudou sobre isso, que é a parábola do samaritano. Naquela época já existia essa mesma dúvida, 2000 anos atrás, já existia essa mesma dúvida. Ah, não vou ajudar, é um bandido. Ah, não vou ajudar, entendeu? Então a gente fica realmente cada vez, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, principalmente, nós ficamos realmente receosos, mas sempre com a pulga atrás da orelha, né? Puxa vida, ajuda ou não ajuda? Quando uma pessoa vai embora, depois você fala, pô, podia ter ajudado, não vai fazer falta. Mas ao mesmo tempo você fala, mas eu estou cevando ela, porque amanhã ela volta de novo aqui e vai ficar um ciclo, né? Quem mora em apartamento talvez não sinta isso, mas quem mora em casa, aqui na minha casa teve uma época que tinha uma romaria. E o pessoal começou a vir até no período noturno. Aí eu falei para a Magali, chega, não atendo mais ninguém. Então o pessoal tocava e falava, à noite eu não atendo, você pode vir durante o dia. Os caras me xingavam. Não, que bom que ele xingou. Esse já botou o X nas costas. Eu julguei. Não quero saber se está necessitado ou não. O cara foi mal educado, não quero saber. Então, já é uma questão que vem de longa data, né? Jesus já levantava essa lebre. Sim, com certeza isso é bem antigo, a gente sabe, a nossa condição realmente ela se arrasta, infelizmente ela se arrasta. Mas, como eu gosto de fazer também sempre uma análise da defesa, né, dos imperfeitos, eu penso que temos, né, o infinito, aí temos um caminho longo. Até a Rita fez um lembrete de que estamos aí às vésperas da regeneração.
E aí eu fico buscando olha só, a mentalidade da pessoa, né? Eu fico buscando as boas, né, os bons proveitos de voltar para o mundo primitivo. Porque olha só, se eu não tiver o visto, né, se eu não tiver o bilhete para a regeneração, deixa eu já me preparar ali, falou, olha, vai ser bom. Olha que você pode auxiliar aquele povo lá no mundo primitivo, entendeu? Porque senão a gente sofre, a gente enlouquece, falou, o que vai ser de mim? Não resta nada. Então, eu fico lembrando que a gente tem aí oportunidades, enfim, é um exercício íntimo e sempre entre cada um de nós e Deus, né? Na verdade, só Ele sabe ali a fundo o que é que está batendo. E aí, nesse ponto, eu gosto de lembrar também que tem atenuantes e agravantes. Os atenuantes e agravantes são sempre contabilizados na contabilidade divina, são sempre ali Verdade. alcançados. Sabe, Yolanda, eu sempre gostei muito de trabalhar com música, né? E uma vez a Verdade. gente estava no primeiro ano básico e nós trabalhamos Amor, I Love You, da Marisa Monte. Aí a gente fez uma ciranda e nós cantamos a música, foi muito gostoso. Encerramos a aula assim, fui embora, chegamos na minha porta, era quase, tipo 10 horas da noite. Eu não tinha portão automático, eu desci do carro para abrir, veio uma mulher bem maltrapilha me pedindo ajuda. Aí eu olhei, eu não sabia o que fazer, eu já tinha sido assaltada ali na porta, né? Já tinham me levado o carro. Eu fiquei assim, entre assustada, aí uma entidade me falou assim: e agora, amor, I love you? Ah, e aí? E agora, né? Aí eu suspirei, né? Falei, a senhora espera um pouquinho. Entrei com o carro, fechei o portão e fui lá buscar um mantimento para dar, né? Então a gente é testado a todo momento, né? A todo momento. Isso que o Radamés falou é muito interessante também. A gente ontem falando sobre caridade, né? Quer dizer, você fala o bom samaritano, quem é o meu próximo? A quem eu devo ajudar, né? Será que são só aqueles que eu julguei, que estão merecendo no momento, são bonzinhos? Ou será que é todo aquele sujo? Ontem a gente teve uma comunicação de um espírito assim, né? Que ele era sempre sujo, maltrapilho, e o máximo que faziam de caridade para ele, o máximo de amor era dizer coitadinho, né? Ninguém encarava ele como um ser humano igual, como um irmão. Não tem isso. Então o outro percebe também que a gente está olhando com aquele olhar de nojo, né? De realmente o cara tá sujo, tá cheirando mal, né? Então você acaba julgando e, meu Deus do céu, é difícil. Viu, Maria? É difícil, é devagar, né? A gente julga, a gente quer distância, né? Se você está com um filho, um neto no carro, nossa senhora, você fica morrendo de medo, você quer sair dali depressa, você nunca vai lembrar que ele é teu irmão naquela hora, né? Não, não tem jeito, não, não dá. Aí isso é devagar, como a Yolanda falou, é um aprendizado aí que nós temos muito tempo ainda para trilhar, né? Mas essas leituras fazem a gente refletir bastante. Isso é importante, né? Um grupo para a gente estar pensando sobre isso, pelo menos tentando, né? Melhorar esse aspecto. Exato, acho que a primeira finalidade delas é isso, promover a reflexão, promover o debate, está ali, vamos falar a respeito, porque ignorar, fingir que não existe, isso não vai nos ajudar. Isso não vai nos auxiliar na jornada. Estou até lembrando de um ensinamento sobre ansiedade de um psicólogo aí que está bastante em voga, um psicólogo canadense, o Jordan Peterson. Ele fala sobre a ansiedade, que o processo ao invés de ficar fugindo do problema, né, porque é difícil, pensar se a fuga desse problema, quais são as consequências dela, de eu fugir de um problema, e comparar essas consequências com as consequências de enfrentar o problema.
Na minha condição eu olhar, peraí, se eu enfrentar esse problema, o que, que pode acontecer? E fazer esse exercício das consequências. Se eu não enfrentar esse problema, se eu não olhar para esse vício em mim, se eu não olhar esse orgulho, se eu não olhar essa falta de compaixão, se eu não olhar esse julgamento, né? Quais são as consequências disso? E aí avaliar esse resultado. E aí alguém pode chegar e falar assim, mas só alguém que está, né, mais consciente consegue essa avaliação. O que ele diz é o seguinte, basta essa reflexão, esse questionamento, peraí, vale a pena eu olhar para essas consequências do lado de cá ou do lado de lá? Só essa tentativa já nos tira da ansiedade. Por quê? Porque estamos trabalhando com o aqui e agora. Conquistar agora, e a ansiedade é exatamente você estar ali trabalhando com o futuro, com algo que você nem é certo, né? O muito da ansiedade é com algo que nem certo está, é incerto. Talvez nem ocorra e você já está sofrendo, você está trazendo para o presente algo que nem vai acontecer. Então, só essa reflexão, essa parada para olhar, já nos tira dessa condição de ansiedade. Então, nesse sentido, a ideia que está vindo para mim é calma, vamos respirar, vamos assumir, somos imperfeitos, né? Uns mais, outros menos. Eu fico olhando assim algumas coisas que eu faço, falei, como é que você tem coragem há tantos anos falando sobre as leis morais, há tanto tempo fazendo evangelho no lar, e você ainda se pega cometendo isso? Eu falo, mas não é muito hipocrisia, não é muito cara de pau? Aí, para eu não sofrer tanto rebote, né, eu falo, estou em treinamento, estou absorvendo a lição, desculpa, eu sou aquela mais atrasadinha, que precisa de um pouquinho mais de paciência, entendeu? E um dia eu tenho certeza que eu vou chegar lá. Então, é um exercício que eu coloco para mim, estou me defendendo, mas eu também preciso olhar para o outro. Preciso olhar para o outro e dizer, ele também está precisando de um tempo para aprender. E é claro que ele vai me julgar, que ele vai me criticar, mas ele precisa de um tempo para absorver isso. Então, a gente, quando para, nesses 90 minutos, antes era uma vez por semana, agora é a cada quinzena, quando a gente para fazer essas reflexões, estamos nos auxiliando nessa redução de ansiedade, de calma. Está todo mundo no mesmo barco, cada um com as suas pendências, cada um com as suas imperfeições, mas estamos aqui. O que a gente faz, né, para avançar? É respirar, olhar, falar, vou melhorar isso aqui, pouco a pouco, pouco a pouco. Então, voltando ali para a caridade, que entrou nesse assunto, que eu acho que esse capítulo ele finaliza com esse maior exemplo, né? O exercício da compaixão é a verdadeira caridade. Aí eu fico lembrando assim, então não é caridade eu fazer algo sem ter compaixão, tá julgando, eu julgo primeiro, mas estou dando, mas olha, vai gastar esse dinheiro com pinga, vai vender o que eu estou dando, né? Eu cheguei com uma amiga que também participa desse estudo no Livro dos Espíritos, a gente trabalhava junto, e a gente comprava fraldas, porque ali na região central estava um tal de pedir fralda. Eu falei, nossa, gente. Aí eu fiquei pensando, o pessoal que mora na rua não dá para ficar com fralda de pano, né? Então faz todo sentido, é fralda descartável. Então a gente ajudava com fralda. Até que a moça da farmácia, que já estava conhecendo, falou, vocês estão doando? Eu falei, Falou, olha, é o seguinte, não tem nada a ver, vocês fazem o que quiserem. Mas você sabe que eles têm uma lojinha que eles vendem, eles levam todas as doações de todo mundo que dá e eles vão doar, tem uma lojinha, numa boca ali no centro da cidade. Eu falei, pois é, vivendo e aprendendo. Então, a gente está ajudando o comércio deles. Aí, claro, paramos, mas enfim. A gente fazer o exercício, que é ajudar, mesmo com julgamento, mesmo ainda sem compaixão, mesmo ainda nesse nível, é um exercício para a gente ir lapidando, né? Eu falo que de tanto a gente treinar, ajudar,
vai chegar uma hora que vai brotar esse sentimento. Alguns fazem isso já com sentimento, né, Radamés? O sentimento já está ali, então a pessoa auxilia. E ela, por ter esse sentimento, ela é protegida, né? Chegam nessas pessoas, pessoas que realmente estão ali necessitadas, porque ela já está nessa energia da compaixão. Então já tem ali uma ajuda, pelo menos é um raciocínio que eu faço aqui. Mas a nós, ou pelo menos eu me coloco nesse exercício, eu vou ajudar ainda porque eu preciso treinar, preciso ir me desprendendo. Então eu vou separando que é possível, eu vou auxiliando de alguma forma, com uma palavra, com um tempo, com algo material. Enfim, a gente vai fazendo da melhor forma, mesmo que ainda julgando, porque uma hora o sentimento brota, porque de tanto praticar, a gente fica especialista. Enfim, esse é o lema que eu tenho carregado, pelo menos nessa encarnação. Não sei se faz sentido, alguém gostaria mais de comentar? Radamés? Não, eu acho que cada um acha o seu caminho, né? Eu muitas vezes me pego também me recriminando porque deixei passar uma oportunidade. E às vezes eu penso assim, bom, eu fiz minha parte. Ele que recebeu, que faça a dele. Mas a gente sabe que a gente acaba alimentando também situações onde a pessoa ela é viciada em pedir e ela não se mexe. Mas o problema é dele, né? A Rita falou uma coisa, eu ia comentar na hora, porque eu falei, não, não vou não, porque o assunto é um pouco polêmico. Porque ela falou assim, a pessoa jogou a encarnação no lixo. Eu acho que não existe nada no lixo, nenhuma encarnação. Por mais que a pessoa erre, o erro faz parte do aprendizado. O acertar e o errar estão no mesmo bolo. Evidente que tem as consequências, né? É evidente que se ele tomou toda essa atitude ruim numa encarnação, ele semeou, ele vai ter que corrigir, vai ter que colher aquilo que ele plantou. Mas não é jogado no lixo, porque o erro faz parte. A partir do momento que você erra, depois você é consciente do erro e procura reparar, isso é para toda a sua eternidade. Você não esquece mais. Então, é aquela história, o fogo queima. Será que nunca ninguém levou uma queimadinha na ponta do dedo ou na mão para saber que o fogo queima? Se eu nunca tivesse levado uma queimadinha, como é que eu ia saber que o fogo queima? O que é queimar? É a mesma coisa o cego que nasceu cego. O que é azul? O que é verde? O que é vermelho? Então, o erro faz parte do nosso aprendizado. Então, eu acho, e na minha concepção, posso estar totalmente errado, não existe uma encarnação jogada no lixo. Existem consequências, sim, dolorosas que virão para frente. Mas no lixo, não, porque isso um dia, a partir do momento que ele tem consciência do erro e corrige, é para toda a eternidade. É um aprendizado que marca realmente. E quando ele dói, ele marca e aí sabe, opa, realmente ali eu não piso mais, né? Esse eu não cometo mais, porque eu já sei o que vai dar. Dessa forma. Por isso que essa reflexão do infinito, né? Nós temos uma longa jornada, longa jornada. Então, eu gosto de lembrar, mais uma vez, são conceitos que eu vou trabalhando, porque as questões vão chegando de diversas pessoas, e aí a gente vai refletindo a respeito e vai conseguindo encaixar os conceitos, de que é o seguinte: tenhamos calma, o que não podemos é deixar de nos esforçar, mas tenhamos calma. Por quê? Deus não tem pressa. Alguém aqui acredita que Deus tem pressa? Jesus não tem pressa da nossa evolução, do nosso aprimoramento. Eles sabem exatamente qual é a nossa condição. Ah, mas por que o Espiritismo, por que o cristianismo fala tanto dessa condição de estar na espiritualidade, de buscar uma vida melhor? Por que
esses alertas a todo momento que temos que nos corrigir, que temos que aprender, que é a caridade, a salvação, porque parece que está acelerando. Sim, essa condição de alerta, de estar sempre ali, né? Olha, não faz isso, olha o caminho, fica de olho, melhore-se, reforma íntima, enfim, vários alertas a todo instante, parecendo de que realmente vai chegar o tempo que ali eu só tenho dois caminhos. Esses alertas, eles nos são dados também pela espiritualidade mais alta. Por quê? Porque eles sabem exatamente o quanto vai doer, o quanto nós vamos sofrer com a nossa queda. Então, os alertas, eles são dados para que nós consigamos evitar a queda. E não porque Deus tem pressa da nossa evolução, não porque Jesus tem pressa. Jesus não está contando, ó, tem já quase 2000 anos aí que trabalho, vocês estão arrastando meu trabalho para onde? Não está questionando, não está contabilizando isso. Mas são nos dados esses alertas, por quê? Porque eles sabem exatamente o quanto nós vamos sofrer. E dependendo da condição que chega esse sofrimento, vamos ficar como esses aqui, adormecidos, né? Em choque, né? Ali fechados. Lembrando que esses adormecidos aqui era algo, mas talvez a gente não tenha tempo. Lembrando que esses adormecidos aqui, eles estão aqui muito por conta da falta de fé. Muito não, todos, né? Porque ele deixa claro aqui, esses não trabalharam na fé. Esses se desconectaram ali dessa condição com o divino. Então, para a gente não cair nessa condição de muito tempo ali sofrendo, presos, escravizados, como a Rita lembrou, que a gente não seja ali colocado em nós mesmos essa condição de escravidão, é que nos são dados esses alertas. Então, tá, eu ficar pensando qual o benefício de ir para o mundo primitivo pode ser uma fuga minha. Falou, você está avaliando ser melhor você ir para o primitivo do que você se esforçar um pouco mais para conseguir o visto para a regeneração? É sério isso, Yolanda? Entendeu? Então eu falo, acorda, né? Está muito cômodo também. Não, eu vou lá porque eu sou, né, espírito superior, eu vou chegar lá e vou ajudar. Enfim, basta rever a história do nosso planeta. E aí, quem sabe eu corra um pouquinho mais para ganhar o visto. Tem mais? Alguém gostaria de colocar algo? É só a gente vê aqui esses que estão dormindo, pesadelos, né? É quando eles despertarem e ver que as pessoas que eles amam estão bem acima, né? E eles vão ter que correr atrás para alcançar essas pessoas. A soma de todo o tempo perdido, né? De todo, às vezes, que nem essa mulher. Ela poderia ter, tá bom, você quer seguir o seu caminho, segue que eu vou seguir o meu. Quanto tempo ela ficou nessa situação? Talvez esse homem perdoou ela. Talvez ele seguiu adiante. E ela vai ter que correr atrás dele agora. Não, e é o que Mas olha você só, lembrou, né? O auto-perdão, que também é muito difícil. sim. E é o exercício que ela vai ter que fazer em primeiro lugar, né? Uhum. Então, olha só quanto tempo perdido, né? A gente vê aqui séculos, séculos. Aí aquelas pessoas com quem você conviveu já estão lá bem adiante no planeta de regeneração e você está lá no primitivo ainda, Yolanda. Auxiliando, estou ajudando, estou Mas ajudando. que nem eu. Eu leio o Evangelho, alguma passagem de Jesus, eu olho e falo, ô Jesus, você forçou, né? Tá difícil. Isso é Tá difícil. difícil, tá difícil. Mas a gente vai tentando, né? Mas é isso, ultimamente eu tenho refletido muito sobre a nossa condição que é do sacrifício, né? A nossa condição, como a gente falou semana passada, né? O Radamés lembrou ali, é da porta estreita, a porta estreita é do sacrifício.
ela só funciona, esse caminho da evolução, esse caminho de estarmos ali libertos, né? Ele é pelo sacrifício. Então, o quanto isso está me doendo? Se não doer, não tem salvação. Pode ser, falando de dor, não falando de sofrimento. Sofrimento a gente já falou que é opcional. Claro que quanto menor a condição, mais vai sofrer. Mas a dor ela é necessária para transformar, para poder sair do local. Tem que mexer comigo, senão eu não saio do lugar. Senão eu não faço. A Adeli ontem na palestra estava colocando também, bem lembrada a condição, que normalmente, né, 99,9% das nossas doações são daquilo que sobra. Aí, conversando com o Alexandre, ele lembrando da passagem do óbolo da viúva, né? O quanto nós doamos daquilo que nós só temos para nós, aquilo que a gente nem tem, mas a gente tirou, olha o que André Luiz fez, tirou de algum jeito em prol do outro. E você se sacrificar, você vai tirar da sua boca, você vai tirar do seu corpo, do seu pé, para acolher o outro. Esse aí que é o verdadeiro caminho, você ir para o sacrifício. Ah, Yolanda, mas eu não vou ficar descalça na rua. Do seu tempo. Parar ali com a pessoa, né? Com um cumprimento, uma conversa de 2 minutos, de 3 minutos. Aí dele ali mesmo com medo, né? Do senhorzinho achar que ela está paquerando ele. De alguma forma, a gente vai encontrar esse caminho, a gente vai conseguir. Enfim, a gente vê tantos exemplos aí que são possíveis a gente olhar e como é que eu posso fazer esse exemplo tão gigantesco fazer parte da minha vida, mesmo que numa parte, né? Uma partícula ali disso no meu dia a dia. Então, essa doação de N formas que a gente consegue fazer. Oração, a oração anônima, né? A oração ali silenciosa, o quanto a gente pode parar do nosso dia. Vou orar por aquele senhorzinho do semáforo, né? Aquelas crianças. Isso é doação, é tirar do meu tempo. A gente está esquecendo que essa condição também faz parte dessa nossa prática, né? Vou dedicar ali 2, 3, 4 minutos para uma oração para essa pessoa que hoje eu passei e não pude parar, ou por medo, ou porque eu não tinha nada, ou porque eu fiquei desconfiada, entendeu? Qualquer fator. Então, assim, é uma forma de estar se doando. Ah, mas é um sacrifício tão mínimo. É o primeiro passo. É o primeiro passo, a gente começa com o primeiro passo. Não tem como fazer uma caminhada sem dar o primeiro passo, né? Não é isso que a gente aprendeu? Enfim. Algo mais? Temos poucos minutinhos. Se alguém gostaria de trazer algo. Tá bem tranquilo? O Rodney está pensativo, que eu estou até... Falei, meu Deus, quando vier, vem uma bomba, né? As anotações, eu tô vendo, eu tô de olho aqui. Eu tô tensa, quando for assim, eu passo ali, né? Vai para os universitários, pelo amor de Deus. É para a gente refletir mesmo, é para a gente parar e assumir a nossa condição. Muito bom. E eu estou lembrando aqui que quando a gente assume que é imperfeito, a gente se afasta do orgulho. Não é bom isso? Porque o duro é nem conseguir assumir que tem o vício, não é? Então, só de assumir, eu tenho esse vício ainda, não consigo fazer isso, já está nos afastando do orgulho. Então, também são várias oportunidades que a gente tem. Muito bem? Podemos encerrar, então? Maravilha? Muito bom. Deixa eu ver aqui das anotações. Eu vou deixar esse... Gente, enfim.
Vamos lá. No próximo encontro, então, reforçando que será o nosso último encontro do semestre, dia 4/7, nós vamos tratar do capítulo 24, a prece de Ismalha. Esse capítulo também ele é muito interessante, porque, não sei se vocês se recordam, alguns capítulos lá no comecinho, a gente falou muito sobre a prece, e aí até a Rita lembrou, olha, tem um capítulo lá na frente sobre prece da Ismalha, que vai ser bastante interessante a gente aprofundar nesse. E esse capítulo chegou. Então, no nosso encontro, nós vamos encerrar o semestre com o capítulo A Prece de Ismalha, o capítulo 24. E aí a gente conta com todos vocês, trazendo ali os seus apontamentos, suas reflexões, porque vai ser bastante rico também. Maravilha? Vou encerrando aqui para a gente passar para a última parte, agradecendo a todos, uma boa noite.